Fala, lucradores! Júnior Rafael mais uma vez aqui. E chegamos agora então de novo na época das declarações de imposto de renda, o que muitas pessoas não gostam, mas infelizmente muitos precisam fazer. Já fiz um vídeo aqui no canal explicando bem como que funciona a parte da obrigatoriedade da declaração, qual investidor precisa declarar, qual investidor não precisa declarar. Então não vou explicar tudo isso de novo nesse vídeo. Quem ainda não viu esse vídeo, ainda tem dúvidas sobre esse assunto, o vídeo que eu fiz está aqui em cima no link, é só clicar ali e dar uma olhada. Mas aqui nesse vídeo eu vou mostrar então para quem já é obrigado a declarar ou quem quer declarar também, como que você vai fazer a declaração de ações. Nesse vídeo aqui então eu vou mostrar como vocês vão fazer a declaração de ações. Então se você quer aprender mais sobre finanças e investimentos, também quer saber como declarar o imposto de renda, já curta esse vídeo, assim o YouTube entende que você tem interesse nesse tipo de conteúdo e ele te manda cada vez mais conteúdos relacionados a esse assunto, porque aí você vai ter mais opção então para você aprender mais, saber tudo que você precisa saber. Se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. E sem enrolação, então vamos direto aqui para a tela do meu computador, onde eu vou mostrar para vocês na prática como fazer essa declaração. Então, pessoal, hoje é o dia 9, foi lançado o IRPF 2023, que é o programa para fazer a declaração do ano de 2022. Eu baixei ele aqui já para mostrar para vocês tudo que vocês precisam saber. Quando você abrir o programa pela primeira vez, você vai cair nessa tela aqui. Então, se você for novo, estiver fazendo pela primeira vez a declaração, você vai aqui em Nova. Em Preenchimento, se você já tem uma declaração que você já está fazendo. E Transmitidas, então, se você já enviou uma declaração. Aqui em Nova, então, você vai ter a opção de iniciar importando a declaração do ano passado. Se você já declarou em outros anos, você vai começar a importar as informações que você já tinha, porque isso aqui vai facilitar muito o teu trabalho, você não vai precisar começar do absoluto zero de novo. Então o que você já tinha declarado vai cair automaticamente aqui e você só continua fazendo o restante. Aqui então, iniciar a declaração em branco é uma declaração nova e aqui você tem que cuidar, o tipo da declaração de ajuste anual, que é a declaração anual que você tem que fazer, declaração final de espólio e a declaração de saída definitiva do país, então são outros casos. E aqui em preenchimento eu já criei aqui, não precisam se preocupar com esse CPF, eu peguei um gerador de CPF e criei esse usuário aqui para mim poder mostrar os exemplos para vocês. Então vamos abrir ele aqui e se eu quero então fazer minha declaração de ações, eu tenho que levar alguns pontos em consideração. Digamos então que eu comprei uma ação durante o ano de 2022 ou até já tinha essa ação e mantive ela, então virou o ano depois do dia 31 de dezembro, eu ainda tinha essa ação em posse, eu tenho que declarar. Mesmo que eu vendi ela, por exemplo, em janeiro, fevereiro ou até agora em março, não importa. Se eu tinha ela no final do ano, eu tenho que declarar. E aí o que importa realmente na declaração é o que você tinha no ano de 2022, ou seja, do dia 1º de janeiro de 2022 até o dia 31 de dezembro de 2022. Nesse momento é o que importa para você fazer a declaração. Então, se você teve uma ação durante o ano de 2022, terminou o ano e ainda tinha ela, você vai ter que lançar. Isso é um bem que você tem. Então você vai ter que vir aqui, ó, em bens e direitos. Ou você tem a opção aqui no lado também, ó, bens e direitos. Vamos clicar aqui que fica mais simples. E aí você vai então cair nesse lugar aqui onde você vai ter que lançar todos os teus bens e direitos que você tem na declaração. E mesmo que você seja investidor, você seja obrigado pelos investimentos a declarar, você não pode só declarar os teus investimentos em bolsa, você tem que fazer tua declaração completa. Tudo que você tem, todos os bens, você tem que fazer a declaração de imposto de renda. Algumas pessoas pensam que se você é investidor e é obrigado pelos investimentos a declarar, você só precisa declarar os investimentos. Não, você tem que declarar tudo. Então você vai fazer o quê? Você vai vir aqui em novo e aí você vai ter que então procurar aqui o grupo. Grupo das ações aqui é participações societárias, código 3, e aqui o código vai ser 1, ações, inclusive as listadas em bolsa. Aqui você coloca então se você é titular ou dependente, provavelmente você é o titular. A localização é onde você comprou ações, então aqui essas ações eu comprei aqui no Brasil, por isso que a localização é Brasil. E aí eu vou ter que colocar o CNPJ. Nos informes de rendimentos você recebe já com o CNPJ. Então todo ano as corretoras de investimento elas são obrigadas a mandar
mandar o informe de rendimentos. E elas costumam mandar pelo final do mês de fevereiro, mais ou menos. E aí você tem que conferir teu e-mail se você não recebeu, olha a caixa de spam ou entra em contato com a corretora para solicitar de novo, mas você recebe esse informe de rendimentos. Todos os investidores recebem e lá já tem todas as informações para você só pegar e lançar. E aí você vai colocar o CNPJ aqui da empresa que você está lançando. Por exemplo, se eu pegar a ação da Itaúsa, digamos, eu vou botar o CNPJ da Itaúsa que tem no informe de rendimentos lá. Aqui eu tenho também um site que vocês podem pesquisar o CNPJ se você, por exemplo, não tiver. Então você pode ir aqui embaixo, eu vou deixar esse link na descrição do vídeo. Aqui embaixo ó, tem todas as ações e o CNPJ. Para procurar fica difícil assim, mas você pode apertar Ctrl F ou Command F se você tem um MacBook, que vai abrir aqui essa aba de pesquisa. Aí você pode colocar Itaúsa. E aí você já encontra aqui, ó, Itaúsa Investimentos. Cuidado para não confundir com Itaú Unibanco Holding. Aqui então tá, ó, ações ITSA 13 e ITSA 4 e aqui tá o CNPJ. Então é só copiar, Ctrl C e dar um Ctrl V aqui, tá pronto o CNPJ lançado. E aí eu já coloquei então o CNPJ da Itaúsa. E aqui na discriminação eu vou colocar exatamente as informações que eu tenho sobre essa ação. Nos informes de rendimentos, muitas vezes também já vem mais ou menos pronto isso aqui para você lançar. Então digamos que eu tenho 10.000 ações, vamos colocar aqui 10.000 ações da Itaúsa, código de negociação ITSA 4 aqui eu vou colocar, se é por exemplo essa que você tem, adquiridas na corretora, por exemplo, aí você pode botar aqui, vamos colocar Rico, só por exemplo aqui que eu estou dando para vocês, pelo preço médio de, vamos colocar aqui R$ 9,50, totalizando um valor total de, aqui então o valor total vai ser exatamente as 10.000 ações vezes R$ 9,50, o que daria então R$ 95.000. Esse seria então o meu valor. Aí você só coloca ponto. Aqui ó, você pode então preencher negociados em bolsa? Sim. Aqui o código de negociação apareceu, então essa função nova que inclusive eu não tinha visto aqui, ITSA 4, ó, você coloca aqui. Inclusive então aqui você não precisa mais botar, coloca só assim, 10.000 ações da Itaúsa, adquiridas na corretora Rico. Inclusive é interessante botar o CNPJ da Rico, CNPJ, aí você coloca aqui o CNPJ. Nos informes de rendimento também dá esse CNPJ, mas você pode pesquisar na internet que você também encontra. Então você bota o CNPJ, é mais completo daí a declaração. É sempre importante que vocês façam com o máximo de detalhes e clareza a declaração para que não tenha nenhuma dúvida. Por exemplo, digamos, todas as declarações elas passam por sistema, elas não são conferidas uma a uma por pessoas. Ela passa por sistemas. Se o sistema acusa alguma informação errada, essa declaração começa a ser revisada. Aí sim pessoas começam a olhar. Então quando você coloca com o máximo de informações, mesmo que a sua declaração lá no sistema acuse alguma coisa de diferente, a pessoa vai lá, confere e eles não acham nada de errado, você não vai ser chamado, você não vai ter problemas. E se você coloca então uma declaração mal explicada aí, já tem uma chance, eles já vão prestar muito mais atenção, podem ficar com alguma dúvida e aí você pode ser chamado então para dar explicações exatamente do que você está informando aí. Então por isso que eu recomendo sempre declarem com o máximo de detalhes, coloquem aqui todas as informações completinhas. E a mesma coisa então aqui pela quantidade, você não precisa lançar as quantidades quando você comprou exatamente, você pode colocar a quantidade total que você tinha no dia 31 de dezembro. Essa quantidade vai estar também no informe de rendimentos. E aí você tem que calcular o preço médio. Isso aí você vai ter que fazer o cálculo para ver então qual que é o teu preço médio e você tem que colocar o preço médio. Então você vai ter que analisar, digamos, você comprou 1.000 ações por R$11, comprou depois mais 2.000 por R$9, aí você vai ter que somar tudo isso e dividir pela quantidade de ações para você saber exatamente qual que é o teu preço médio. E aí você coloca também o valor total. Então aqui, se você não declarava em 2022 em relação ao ano de 2021, você vai ter o valor zero aqui, você não vai ter nenhum valor para colocar. Aí você só tem que colocar aqui o valor exato que você tem aqui no total, seria então R$95.000. Esse seria o valor que eu ia colocar aqui, só isso. Mas, por exemplo, digamos que eu já tinha na declaração anterior, eu já fazia a declaração. Então você já teria esse lançamento aqui, se lá no começo você pegou
então e importou a declaração do ano anterior. Aqui já teria o valor que você tinha, digamos R$10.000, mas se você não tinha colocado, você pode colocar aqui R$10.000. Esse vai ser o valor que você tinha na declaração anterior e esse é o valor atual então que você tem agora. Então essas informações você tem que colocar aqui. Aqui inclusive já tem para você então ir direto, esses atalhos aqui para você ir direto então para declarar, por exemplo, os rendimentos, os dividendos, juros sobre capital próprio. Mas eu não vou mostrar isso nessa aula aqui para vocês. Essa aula aqui é sobre ações. E aí você dá OK, tá feito o lançamento aqui. Então, ó, em 31 de dezembro de 2021 eu tinha R$10.000, atualmente então em 2022 eu tenho R$95.000 da Itaúsa. Então já coloca aqui que eu tenho um bem e direito de R$95.000. E isso você vai fazer então com cada ação, cada investimento que você tem, você vai lançar aqui. Mas aí então digamos que durante o ano de 2022 você tinha alguma ação e vendeu. E aí vai depender então que tipo de operação foi. Digamos que você comprou e vendeu no mesmo dia, você fez day trade. Aí você vai lançar de uma forma. Digamos que você comprou e vendeu em dias diferentes, aí você fez swing trade. E aí também tem um detalhe, principalmente para ações, que é no caso então o valor que você tem de isenção de imposto, que é de R$20.000 por mês. Então digamos você vendeu ações, esse valor da venda ele tem que ser menos de R$20.000. Aqui não é lucro ou prejuízo, é o valor da venda tem que ser menor de R$20.000 no mês de todas as ações, não só de uma ação. Digamos eu vendi Itaúsa, eu não vou somar só Itaúsa. Se eu vendi mais uma outra empresa, eu também tenho que somar. Essas somas aqui tem que dar menos de R$20.000 por mês e aí eu sou isento de imposto de renda. Eu não pago imposto de renda dessa forma. Se eu vender, por exemplo, R$21.000 e eu tive lucro, eu vou pagar imposto sobre o lucro que eu tive. Não importa se esse lucro foi de R$1, foi de R$10.000, você vai pagar imposto. E aí você vai ter que lançar de uma forma diferente também. Então primeiro vamos lançar em caso de esse rendimento, esse lucro que eu tive foi então isento porque eu vendi menos de R$20.000 em ações nesse mês. Aí eu vou ter que vir aqui em rendimentos isentos e não tributáveis. Aqui eu vou ter que abrir novo, como eu ainda não tenho nenhum. Tipo de rendimento eu vou ter que vir aqui. E aqui ó, vem informação muito importante, o código 5. Ó. Ganho de capital na alienação de bem, direito ou conjunto de bens ou direitos da mesma natureza, alienados em um mesmo mês, exatamente o que eu disse para vocês, de valor total de alienação até R$20.000. Ó, exatamente o que eu falei para vocês. Para ações alienadas no mercado de balcão e R$35.000 nos demais casos. Mas no caso das ações é exatamente aqui. Já dá exatamente a informação aqui. Explica claramente o que eu já disse para vocês. E aí digamos que eu tive um lucro de R$1.000. Eu coloco o valor aqui, R$1.000. Esse foi o meu lucro. Eu vou então dar um enter aqui e vou dar um OK. Tá feito então esse lançamento. E agora eu ainda tenho que fazer o lançamento no caso se eu vendi e tive imposto. Esse já vai ser um caso então diferente. Nesse caso eu tenho que vir aqui embaixo, ó, vamos descer aqui embaixo, renda variável, operações comuns / day trade, e aqui que eu lanço então lucros que eu tive com operações comuns que eu paguei imposto e também operações de day trade. E aqui então você tem que tomar bastante cuidado no mês, você tem que lançar exatamente no mês aqui, você tem que cuidar qual que é o mês. Digamos foi em março, você tem que colocar aqui em março e aqui então você vai lançar aqui ó, mercado à vista, operações comuns. Aqui é day trade, então você tem que cuidar. Se você fez day trade, você lança aqui. Mas se for então mercado à vista de ações, você lança aqui. Então digamos que eu tive lucro de R$10.000, vamos colocar aqui. Eu dou um enter aqui, R$10.000. Ó, se nós descer aqui para baixo, já vai dar essa informação aqui, ó. Eu tive um resultado líquido do mês de R$10.000. A base de cálculo do imposto é 10.000, porque eu só coloquei esse valor aqui. Se você lança outras coisas, tudo já soma aqui exatamente. A alíquota de imposto nesse caso é 15% e eu deveria ter pago lá em abril R$1.500. Agora eu só estou fazendo essa declaração. E aqui é muito importante também que você pague o imposto certinho. Quando você então teve lucro que você precisa pagar imposto, você tem até o último dia útil do mês seguinte para fazer. Aqui nós só vamos declarar. Não é hora mais de você fazer pagamento de imposto, é só declaração. E aí você já deveria ter pago então esses R$1.500. Então esse é o detalhe aqui que faz muitas pessoas errarem. Então aqui nós já fizemos o lançamento, por exemplo, de uma ação que eu tinha. Eu fiz esse lançamento certinho. Eu fiz lançamento aqui no caso de venda que eu fiz de ações com lucro isentas de imposto de renda. E eu mostrei aqui então como eu faço no caso de venda de ações com lucro que eu tenho que pagar imposto.
imposto que não seja isento de imposto de renda. Isso aqui tudo no caso então de swing trade. Para day trade eu vou fazer um vídeo separado para não ficar muito longas as aulas e para ficar mais claro para vocês. Então, para o vídeo de hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Se ficou qualquer dúvida, comenta aqui embaixo no vídeo que eu estou disponível para ajudar vocês. Já aproveita também, me segue lá no Instagram, eu estou trazendo conteúdo diário lá, eu consigo ajudar vocês também. Podem me chamar lá no direct que eu estou disponível para ajudar vocês. E depois então de todas essas informações, eu tenho certeza que esse vídeo merece o teu like aí, porque eu trago bastante conteúdo aqui de qualidade para vocês, ajudo muitas pessoas a fazer a declaração e o like é importante para esse vídeo ser recomendado para mais pessoas, para o canal crescer, para que eu possa ajudar cada vez mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve também. Isso também é muito importante para o canal continuar crescendo e para que eu possa então trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. E eu te espero então no próximo vídeo. Até lá e tchau!